Olá pessoal, tudo bem? Queria começar agradecendo você que está tirando um pouquinho do seu tempo para assistir o vídeo de hoje, né? Você que provavelmente assistiu o vídeo anterior e vem acompanhando aí o nosso canal, né, no YouTube. Queria dar um bom dia a você se você está assistindo pela manhã, uma boa tarde se for pela tarde ou uma boa noite se você estiver assistindo à noite. Não sei em que momento que você vai assistir esse vídeo, né? E queria lhe desejar muito boas-vindas a você que está chegando agora aqui no canal, né? E nós já somos aí um grande time, né? Nós já temos aí uma quantidade significativa de seguidores, né? Por ser um conteúdo técnico, então eu dedico um pouco, fico feliz porque eu dedico um pouco do meu tempo aqui para trazer esses conteúdos aqui para vocês, né? E também, como eu sempre menciono, deixo aberto para que você possa sugerir alguns conteúdos para que eu possa falar aqui também, né? Que você possa interagir. Se você quiser me enviar conteúdos, quiser me enviar material também, não tem problema. O vídeo de hoje especificamente é muito bacana, porque eu agora estou começando tudo é cíclico e tudo é crescente, né? Então tudo é uma evolução. Então agora estou começando a fazer alguns vídeos solicitados por seguidores, né? O vídeo de hoje, por exemplo, é um vídeo que foi uma solicitação de um seguidor, tá? Hoje aqui eu vou falar sobre válvulas de pressão, tá? Mas especificamente sobre válvula de descarga, tá? Então esse foi um assunto solicitado nos comentários no YouTube. Vai ter sobre válvula redutora de pressão aqui também, mas é muito pouco, tá? O assunto hoje é sobre válvula de descarga. Por que eu falo sobre válvula redutora? Porque foi um outro assunto comentado, enfim, citado nos comentários, ao qual a gente troquei ideia com o seguidor, enfim, foi feita indicação de um produto. Então também falo aqui rapidamente sobre as válvulas de pressão em geral, mas o conteúdo de hoje é sobre válvula de descarga. Lembro que válvula de descarga é um componente de um circuito aberto de sistema hidráulico, né? O que eu quero dizer com isso? Se você não entendeu o que eu quero dizer com isso, então eu vou convidá-lo a dar uma pausa nesse vídeo aqui, voltar ao vídeo anterior, né, o último vídeo antes desse, onde eu falei sobre a diferença entre sistemas hidráulicos com circuito aberto e com circuito fechado, tá? Então existe aí uma grande diferença. E no vídeo anterior eu deixei isso um pouco mais claro para você. Lembro também, como sempre, que esse vídeo aqui é um vídeo introdutório, né? Então, mais uma vez, né, eu sempre falo, não tenho tempo hábil para passar o conteúdo todo aqui, né? Mas eu temo que esse vídeo de hoje aí vai girar aí na casa de uns 60 minutos. Porque é um assunto que, apesar de ser um assunto simples, mas é um assunto que ele exige uma certa dedicação, tá, pessoal? Então, as válvulas de descarga são válvulas que, como o próprio nome já diz, servem para fazer a descarga do fluxo da bomba de óleo a tanque. Então nós temos duas formas de fazer. Ou nós fizemos por intermédio de uma válvula de ventagem. Geralmente essas válvulas de ventagem são válvulas elétricas, né? São eletroválvulas, ou então nós fizemos por intermédio de uma válvula de descarga. Uma válvula de descarga é uma válvula reguladora de pressão, é uma válvula de controle de pressão remotamente operada, tá? Então, essa é como podemos chamar essa válvula de descarga, né? É dessa forma que nós podemos chamar, é uma válvula de pressão remotamente operada, a qual ela tem uma função de executar a qual ela tem o objetivo de executar a função de alívio, de máxima pressão, e de descarga de pressão de acordo com a pressão ou o sinal que ela recebe remotamente. Tá, pessoal? O conteúdo de hoje, como um conteúdo muito técnico, é um conteúdo que eu considero de hidráulica básica, mas é técnico. Tá? Eu então vou precisar aqui explanar para você simbologia, vou precisar explanar para você algumas imagens de aplicação, tá? Então eu vou ter que chamar você aqui para a tela do computador, então eu vou pedir
sem mais assuntos, né? Vou pedir para que você me acompanhe aqui na tela do computador para que a gente possa dar sequência no vídeo de hoje e espero que você aproveite, tá? É isso aí, vamos lá. Pessoal, então aqui na tela a gente pode exemplificar um pouco melhor sobre a válvula reguladora de pressão ou descarga, né? Conforme a gente já vinha comentando aqui na introdução do vídeo, né? Então aqui a gente tem a imagem de duas válvulas, né? Dois fabricantes diferentes na nossa capa, né? Tecnicamente falando, então, pessoal, válvula reguladora de pressão ou válvula de pressão, na realidade, né? Nós temos redutoras, nós temos alguns tipos de válvulas de pressão. Então, válvulas de pressão, elas são dispostas de duas formas. Ou diretamente operada, operação direta, conforme a gente pode enxergar aqui na imagem e na simbologia à esquerda, ou então através de operação remota ou piloto externo, né? Ainda falo mais, piloto externo, muitas vezes essas válvulas têm a pressão controlada através, por meio do dreno, né? Enfim, é um tipo de controle remoto de pressão, seja para descarga ou seja para variação de pressão, né? Seja para um controle de pressão remoto. Então essas válvulas de operação remota, elas permitem esse controle, então, por meio de uma outra válvula, uma válvula secundária, né? Seja ela uma outra válvula de pressão para reduzir pressão, ou seja, uma eletroválvula para que atenda a uma função de ventagem, né? Então, conforme eu havia comentado já anteriormente, né, nós temos na válvula de descarga, nós temos como fazer descarga do óleo no sistema de duas formas, por meio de ventagem, seja por eletroválvula, né, por exemplo, ou então por meio de descarga através de válvulas de pressão. Então, é comum nós encontrarmos, é mais comum, mais típico nós encontrarmos a válvula a descarga do óleo por meio da válvula com pilotagem externa. Nós utilizamos alguns tipos de circuito com esta válvula, ela é mais controlável. Então, a seguir eu até tenho dois exemplos de circuito a qual eu posso estar apresentando aqui também para vocês, né, para que a gente possa ter um melhor entendimento dessa aplicação, tá, pessoal? Então, na simbologia, basicamente essa representação ela está através dessa linha tracejada, conforme vocês podem verificar. No lado esquerdo, ela está pilotando, ela está coletando um sinal de pressão na própria admissão da válvula, na própria linha de entrada da válvula, para fazer o controle dela, né? Que é o controle do sinal. E à direita, então, nós temos aí um controle, um sinal auxiliar, né, que vem de um outro ponto remoto. Tá, pessoal? Então, essa é a diferença básica entre as válvulas de pressão. Menciono aqui também, né, como eu sempre falo para vocês, que esses vídeos são vídeos básicos agora, né? Tem vídeos mais complexos. Eu costumo classificar nosso canal como um canal de conteúdos complexos, né? Mas nem sempre eu consigo ou eu posso estar apresentando conteúdos extremamente complexos, porque nós temos que atender todas as pessoas, e o objetivo aqui é ajudar, né? Então, aqui hoje nós estamos falando já de uma hidráulica considerada uma hidráulica básica, né? Onde nós estamos falando de válvulas de pressão. E é isso mesmo, pessoal, é isso mesmo, a gente tem que falar de hidráulica avançada, hidráulica básica, e lembro que sempre o conteúdo aqui é introdutório, né? Por quê? Porque a gente não tem o tempo necessário, a gente tem aí 30, 40, 50, 60 minutos de vídeos, né, semanais, e a gente não tem aí tempo hábil para falar com profundidade de todos os assuntos, abrir uma válvula em corte, falar tecnicamente, às vezes é possível, às vezes não. Tá? Então, aqui as principais diferenças, voltando para o assunto, né, entre as válvulas, operação direta e operação remota. E por que eu estou falando isso, né, desses dois tipos de válvula? Porque eu vou apresentar para vocês aqui agora
alguns tipos de válvulas de pressão, né? Como o assunto hoje é válvula de descarga, e esta válvula de descarga é uma válvula de pressão, eu preciso apresentar para vocês que existem alguns tipos e quais são as diferenças dessas válvulas, pelo menos uma diferenciação básica, né, para que vocês possam entender o que eu tenho para falar para vocês em relação a esse conteúdo, tá, pessoal? Então, nós temos aqui a válvula mais utilizada de pressão, tá? Que é a nossa primeira válvula aqui, que seria a válvula limitadora de pressão, tá? Ou válvula reguladora de pressão, a qual eu costumo utilizar muito esse termo. Alguns catálogos constam assim: válvula reguladora de pressão, válvula limitadora de pressão, válvula de alívio do sistema. Como queira entender melhor, essa é a nossa principal válvula quando a gente fala em válvula de pressão. Basicamente, não existe um circuito hidráulico de média a alta pressão que não contemple uma válvula desta. Ela é fundamental, principalmente se estivermos trabalhando com bombas de deslocamento fixo, ou seja, bombas de vazão fixa. Ou seja, mais uma vez, bombas de engrenagem, bombas de palheta, né? Então, ela é fundamental a aplicação dessa válvula, porque se nós não tivéssemos uma válvula reguladora ou limitadora de pressão no sistema, ao encontrar uma resistência, uma carga lá na atuação do cilindro, do motor, a bomba hidráulica ela é um elemento comandado, né? Então ela é acionada por um motor, seja elétrico ou combustão, e quando encontra resistência, ela vai deslocar óleo, a bomba de deslocamento fixo, digo, né? Bomba de vazão fixa, ela vai deslocar óleo até que algo impeça ela de deslocar óleo, ou então que algo controle esse fluxo, né? Se não tiver nada para controlar isso, ela vai deslocar óleo até o momento em que algo no sistema, no circuito, vai colapsar. Seja a bomba, ela vai elevar, porque, enfim, tem uma resistência, a bomba tem os seus ajustes, né? Suas folgas, né? Micrométricas, com que permitem com que a pressão se eleve rapidamente, em fração de segundos. Então, vamos obter um pico de pressão e alguma coisa vai colapsar. Seja uma carcaça de bomba que vai trincar, seja uma mangueira que vai estourar, um cilindro, qualquer coisa. Então, é preciso ter, sim, um controle de segurança, né? Um controle de alívio, um controle de pressão. Por isso, sempre vai existir uma válvula limitadora de pressão, tá, pessoal? Não muito diferente, tá? Nós temos, então, a nossa válvula de descarga, que é a válvula de hoje. Essa válvula de descarga, ela não deixa de ser uma válvula reguladora de pressão, tá? Então, ela não deixa de ser uma válvula de alívio. Ela é uma válvula de alívio, ela é uma válvula reguladora de pressão, ela é uma válvula limitadora de pressão, tá? Ela tem a sua faixa de ajuste, então ela tem a função de controlar também a pressão máxima, só que ela ganha aí um elemento extra. Ela tem uma pilotagem externa. E isso faz com que essa válvula ela descarregue numa pressão inferior à regulada, por exemplo. Então, vamos supor que nós tenhamos um circuito aí regulado para 140 bar de pressão, tá? Se nós utilizássemos a válvula reguladora de pressão simples, ela abriria, a partir do momento que a pressão chegasse em 140 bar, abriria a válvula e drenaria ou descarregaria, como queira usar o termo, para tanque o fluxo total da bomba, né? Essa válvula de descarga, ela tem a mesma função, né? Ela executa a mesma função. A partir do momento que a pressão chegar a 140 bar, ela vai deslocar o fluxo total da bomba para o tanque. Porém, se eu tiver aí um terceiro elemento, né, uma segunda válvula, para pilotar externamente, remotamente, essa válvula de descarga, então eu posso ter uma situação diferente aí. Eu posso ter, então, uma terceira válvula me gerando ou regulada a 40 bar de pressão. Vamos considerar, então, que eu tenho lá uma válvula secundária com 40 bar de pressão. A partir do momento que o fluxo atingir 40 bar, então,
Essa minha válvula secundária, o fluxo resultante dessa minha válvula secundária, né, ele vai pilotar essa válvula de descarga e vai fazer com que ela abra. Então, né, supondo que essa válvula esteja em série com o piloto da válvula de descarga, vai fazer abrir a válvula de descarga com 40 bar também. Tá? Então, ela vai estar sendo pilotada remotamente. Supondo que eu tenha, então, uma eletroválvula aqui, né, uma eletroválvula na linha piloto dessa válvula de descarga, e que quando a minha máquina não estiver executando ciclo algum, quando os meus cilindros estiverem parados, para que eu não fique pressurizando 140 bar até a válvula direcional e gerando aquecimento, eu posso então utilizar uma válvula de ventagem, do qual eu comentei no início, né? Uma válvula de ventagem elétrica que tenha a capacidade para drenar todo o fluxo da bomba. Ou então, se eu não tiver essa válvula à mão, ou então se eu quiser otimizar essa questão, eu posso utilizar a minha válvula de descarga, que aí sim ela começa a entrar nas funções principais da válvula, para fazer essa ventagem a tanque. Basta com que eu trabalhe um piloto sobre essa válvula, né, para fazer a drenagem a tanque. É possível de fazer, tá, pessoal? E aí sim eu vou fazer a descarga dela. Uma terceira válvula que a gente utiliza, e também vem do mesmo princípio, é a válvula de sequência, tá? Seja ela válvula de sequência com retenção ou sem. A questão da retenção, pessoal, ela é uma retenção auxiliar, tá? Ela tem uma função de contrafluxo, ou seja, digamos que eu tenha um fluxo em dois sentidos dessa minha válvula de sequência. Digamos que eu vou utilizar essa válvula de sequência numa linha A e B de cilindro, numa linha de utilização, então é fundamental que eu tenha essa válvula de retenção, tá? Para fazer com que, quando o fluxo seja reverso ao sentido da válvula de sequência, ele passe livre pela válvula de retenção. Mas esse aqui não é o objetivo do nosso assunto hoje. O nosso assunto aqui é para tratar de válvulas de descarga e válvulas de pressão, né? Mas basicamente o nosso foco hoje está em válvula de descarga. E lembrando então, para quem está assistindo o vídeo desse ponto adiante, eu estou fazendo apenas uma introdução básica sobre as válvulas de pressão. Então, pessoal, a válvula de sequência, ela é uma válvula que tem por função, eu vou tentar falar da forma mais simples possível, tá? Ela tem por função ela tem um objetivo muito próximo da válvula limitadora de pressão, tá? Da válvula de alívio. Por quê? Porque a válvula de sequência, ela me deixa passar o fluxo por ela vai me abrir a partir do momento que chegar a atingir a pressão de regulagem. Por exemplo, supondo que essa válvula esteja regulada a 140 bar, né? Então o fluxo da bomba vai vir vai chegar nessa válvula, vai encontrar uma resistência, né, uma carga, e então a pressão vai se elevar até o ponto que venha a atingir os 140 bar, e aí sim essa válvula vai abrir, deixando a passagem do fluxo do óleo total da bomba. A diferença é que essa válvula de sequência ela foi concebida, pessoal, com um sistema de drenagem, tá, a mais extra, como a própria simbologia já mostra, né, ela tem um dreno. Mas e para que então que ela tem esse dreno? Para que ela serve? E por qual é a diferença então, se até então eu falei que as duas têm a mesma função? A diferença está na forma como a gente aplica as válvulas. A válvula reguladora de pressão, que foi a primeira válvula, da mesma forma a válvula de descarga, tá? As duas primeiras válvulas são válvulas que a gente aplica em paralelo à linha da bomba, ou seja, com a descarga e com o alívio delas diretamente para tanque, tá? Então eu digo que essas válvulas estão aplicadas em paralelo à linha porque elas vão fazer uma drenagem, uma descarga, um alívio do fluxo da bomba e da pressão automaticamente direto para tanque, tá? Já
por sua vez, essa válvula de sequência, ela é uma válvula que ela é aplicada em série com um circuito. Então, a passagem dela, o fluxo resultante dela, ou após a válvula, não vai para tanque. Esse fluxo vai para o sistema. Então, ele vai alimentar uma válvula direcional, ele vai, no caso, por exemplo, dessa simbologia que tem a válvula de retenção, ele vai alimentar um cilindro e depois o fluxo volta pelo mesmo caminho, enfim. Então, essa válvula é uma válvula que ela vai aplicada em série. E aí, logicamente, que tem algumas aplicações específicas para isso, né? Tem algumas aplicações específicas para utilizar essa válvula, do qual eu não é o mérito hoje entrar nas aplicações das válvulas de sequência. Basta você saber que a diferenciação entre essas válvulas, né? Então, para isso, para um melhor controle já que ela não vai, o fluxo não é para tanque, então é um fluxo em série, então é mais difícil de controlar. Então, para manter este controle, existe um dreno interno nessa válvula, aliás, um dreno externo desta válvula para poder auxiliar no controle da pressão, né? Na estabilidade do controle da pressão, tá, pessoal? A quarta válvula, que seria essa válvula começando à esquerda na linha de baixo, seria uma válvula de contrabalanço com retenção. Essa válvula de contrabalanço com retenção, ela tem características similares a todas as válvulas anteriores, tá? Também recebe um sinal piloto na admissão dela, também é regulável. Vamos adotar a mesma pressão de 140 bar nesta válvula, então, porém ela se assemelha bastante à válvula de sequência. Por quê? Porque ela é uma válvula aplicada também em série, tá? Justamente por isso ela tem a retenção integral também, né? A retenção integrada nela, porque ela também é comumente aplicada em linhas de cilindro. Principalmente essa válvula é aplicada em linhas de cilindro para absorver uma retenção de carga, tá? Então ela pode facilmente ser substituída por uma válvula de retenção pilotada, por exemplo, né? Porque esta válvula, diferente da válvula de sequência, essa válvula de contrabalanço ela tem uma construção interna diferente, ela tem uma propriedade de estanqueidade nessa válvula, tá? Bom, mas o que eu quero dizer com isso, então? Qual é a diferença da contrabalanço para a sequência? A diferença, pessoal, é que se eu tenho um cilindro na posição vertical com 40 toneladas de carga em cima do cilindro e eu ponho uma contrabalanço para segurar esta carga, ela vai, logicamente que essa carga vai fazer com que essa pressão entre o cilindro e a válvula de contrabalanço ela se equalize, né? Então o esforço ou a carga que está em cima vai multiplicar a pressão até o ponto em que vai equalizar com a válvula, né? E aí essa válvula ela tem uma propriedade de reter essa pressão, de manter essa pressão integral no sistema, né? Entre a válvula e o cilindro. Ela tem vazamento mínimo, talvez esse seja o termo correto, tá? O que seria o vazamento de uma válvula dessa, por exemplo? De 3 a 5 gotas por minuto. Everton, mas tudo isso... Não, na realidade isso é pouco para um sistema hidráulico, né? Considerando que essas válvulas têm suas vedações através dos ajustes dela, né? Já a válvula de sequência ela não tem esta mesma propriedade. Então, se eu aplicasse nesse mesmo local para reter uma carga, ela não conseguiria segurar essa pressão da mesma forma, porque iria drenar um pouco de fluxo do óleo, né? Então as propriedades são diferentes, mas as funções são parecidas, tá? Uma outra válvula seria a válvula de contrabalanço com um diferencial, a válvula de contrabalanço diferencial com retenção. Pessoal, essa válvula de contrabalanço diferencial, eu usei o exemplo, tá? Anteriormente, na válvula de contrabalanço anterior, usei o exemplo da válvula de retenção pilotada. Só que eu vou fazer uma correção aqui,
Porque a válvula anterior eu utilizo na mesma aplicação que eu disse, né, para reter a carga, só que o aumento da carga é que vai fazer com que essa válvula abra. Por exemplo, eu tenho um cilindro de duplação, eu vou jogar uma fluxo e pressão numa das câmeras do cilindro oposta a qual essa válvula está conectada, até o ponto em que vai vencer a pressão dessa válvula e então vai fazer descer o cilindro ou enfim movimentar, tá? Porque a captação do sinal ela é unicamente na admissão. Então o equilíbrio, né, no contrabalanço está na admissão na própria linha da válvula. Já esta penúltima válvula aqui e a segunda da linha de baixo, ela então sim pode substituir uma válvula de retenção pilotada. Por quê? Porque eu tenho aqui uma propriedade de controlar ela, de abertura dela remotamente. Tá? Então eu posso ter aí uma regulagem de pressão de 140 bar para abrir por excesso de carga, por exemplo, e eu tenho uma relação de piloto que geralmente varia aí de 3:1, 4:1, né? Então, se eu tenho aí uma faixa aí, por exemplo, de uns 140 bar de pilotagem, tá? Desculpa, de pressão regulada, eu posso ter aí facilmente, então, uma faixa aí de uns 40 a 60 bar de piloto, dependendo. Quando atingir 40 a 60 bar de piloto, né, ela já me abre a válvula independente da regular. Aliás, não atingindo os 140, né, atingindo aí 30% ou 1:3 a relação do piloto em relação à pressão de regulagem. Então, se eu tenho 140 regulado, a partir do momento que eu atingir uns 40 bar, por exemplo, né, vai depender da relação da válvula, ela vai me abrir a válvula, executando então uma função de retenção pilotada. Só que é uma retenção pilotada com segurança, porque ela vai abrir através do piloto ou então vai abrir através do excesso de carga, tá? Então essa é a diferença para a válvula anterior. E nós temos então por último aqui a válvula redutora de pressão, né? Que nesse caso aqui está com retenção também, mas aí eu posso até afirmar para vocês que esta válvula redutora de pressão, ela na maioria das aplicações não é feita com essa retenção integral, tá? A maioria das aplicações ela é simples, sem retenção integral. As válvulas mais comuns de retenção integral são as válvulas de contrabalanço, tá? Às vezes uma válvula de sequência, né? Mas a válvula redutora de pressão, então, ela dificilmente aplica com a retenção integral, tá? Qual é a diferença? Essa válvula é que se diferencia um pouco mais em relação às outras válvulas, né? Exemplo, dá para verificar na simbologia que essa válvula redutora de pressão, ela tem um sinal, ela está captando o sinal depois da válvula de pressão, né? Depois da simbologia. Ali a seta apresenta muito bem isso. Por quê? Essa válvula ela tem uma propriedade inversa às anteriores. O fluxo chega nessa válvula e vamos supor que essa válvula esteja regulada aí, que o meu fluxo eu tenho lá uma válvula de alívio no sistema a 140 bar, né? E eu queira reduzir a pressão de uma parte do circuito. Digamos que eu tenha 4 cilindros, 4 válvulas direcionais e eu queira reduzir apenas a pressão, trabalhar com uma pressão reduzida apenas em um dos cilindros. Então eu posso aplicar uma válvula dessa redutora de pressão, tá? Por quê? Porque ela tem uma propriedade de não reduzir a pressão antes dela. Ou seja, eu vou reduzir a pressão a 30 bar, por exemplo, né? Se o range da minha válvula for para isso, eu vou reduzir a pressão a 30 bar, mantendo a pressão antes dela a 40 bar, a 140 bar, tá? Por isso que ela também tem um dreno externo que auxilia neste balanço, nesse ajuste, nesse controle da válvula, tá? Então ela é uma válvula muito bacana porque
eu posso ter algumas funções, alguns cilindros atuando simultaneamente, sendo que um trabalhe com 140 bar e o outro trabalhe com 30 bar, regulado através de uma válvula redutora de pressão. Tá? É até interessante, tá? Esse assunto, porque a gente vai abordando e aí a gente vai entendendo, a gente vai lembrando de algumas coisas que acontecem ao longo do caminho. Recentemente, no YouTube, eu tive um seguidor que estava com algumas dúvidas em relação a isso, né? Eu tenho... Inclusive, se você pode ir lá e verificar nos comentários, estão lá as informações, onde eu orientei a utilizar uma válvula redutora de pressão, indiquei um modelo com faixa de pressão e tudo, né? Ele tinha lá um sistema de uma direção que trabalharia lá com uma faixa de pressão que não me informou e precisaria reduzir então essa pressão para 30 bar para um sistema de freio, uma pilotagem de sistema de freio. Então eu indiquei esta válvula aqui especificamente para ele, tá? E aí é bacana porque a gente vai lembrando que foi abordado essa válvula nos comentários. Acredito que eu tenha abordado esse tipo de válvula já em vídeos anteriores, mas como são muitos vídeos também, agora eu não vou conseguir informar para vocês em qual vídeo que está essa válvula especificamente. Mas eu recomendo, pessoal, que você, se está assistindo esse vídeo aqui, ou os meus vídeos pela primeira vez, ou então começou, que é normal assistir na metade dos conteúdos para frente, ou os mais atuais, eu recomendo que você volte e assista alguns vídeos, estão todos devidamente nomeados, então vai ser fácil você identificar onde tem válvulas de pressão, onde eu falo sobre válvulas, onde eu falo sobre bombas. Então eu falo bastante sobre os componentes, sobre manutenção, tá? Nos vídeos anteriores. Recomendo realmente que você volte um pouco e assista alguns vídeos para que possa ter um melhor entendimento, um melhor aproveitamento dos vídeos a qual eu venho falando aqui, né? Então, conhecidas, voltando para cá, né, para a nossa aplicação, conhecidas então as principais válvulas de pressão e as suas funções, nós vamos falar um pouco agora da válvula de descarga, que era o objetivo desse vídeo de hoje, atendendo aí o pedido de um seguidor, né? Então, a válvula de descarga, tá? Já falei sobre a válvula de ventagem, que é uma válvula que muitas vezes ela é acionada eletricamente. Então, a válvula de descarga é uma válvula que tem a característica, é uma válvula de pressão e tem a característica de um controle remoto para efetuar essa descarga, tá? Então aqui, pessoal, ela tem de vários fabricantes, tá? Tá aqui algumas imagens, vários fabricantes, para que vocês possam se identificar quando enxergarem essas válvulas aí no campo, nas unidades, né? Aqui, por exemplo, essa é uma válvula muito comum, uma válvula CT, as iniciais dela, CT-10, CT-20, da Vickers, né? Válvula antiga, porém atual, porque até hoje a Vickers trabalha com esse modelo de válvula, né? Hoje Eaton Vickers é uma válvula bem conhecida, né? Essa válvula aqui de baixo, pessoal, uma válvula da Racine de placa. Nossa, essa válvula talvez sejam assim as válvulas que mais se encontrou no passado em circuitos de descarga, como circuitos de descarga seriam essas válvulas da Racine, tá? Tinha muito aplicado, é comum você encontrar ainda em indústria de papel, tá? Em muita indústria aí, unidades na cor verde, né? Com aquele painelzão cheio de válvulas de placa da Racine. Isso hoje essas válvulas são todas obsoletas, né? Essas válvulas não tem mais no mercado, as válvulas da Racine. O que você vai encontrar hoje aí no mercado são válvulas recuperadas, tá? Valeu ressaltar aqui, a Racine não fabrica essas válvulas há muitos anos. A Racine foi comprada pela Racine Álvaros, né? Foi comprada pela Parker, tá? Então, pela Parker Hannifin. E eles fecharam a fábrica e obsoletaram essas válvulas há muitos anos. Talvez, claro, se você botar no Google você vai encontrar essa válvula, mas eu garanto para você que essa válvula não é uma válvula remanufaturada, recuperada e não é válvula nova, tá? Então, alguns estoques que poderiam existir, tá? Como já faz muito tempo, hoje não tem mais, tá, pessoal? Eles mantiveram por um tempo
alguns modelos de válvula, tá? Isso é um fato. A Parker manteve, mas já tirou todos eles de linha. E hoje, basicamente, é tudo válvulas remanufaturadas, tá? Então, aqui nós temos também a válvula, uma válvula muito conhecida, né? A válvula DB, que seria até essa intermediária aqui, com o capzinho laranja. Ou então a válvula DBW, que seria com essa válvula, essa eletroválvula embarcada, tá, pessoal? Hoje nós não vamos entrar no assunto da DBW, da eletroválvula, então nós vamos falar apenas da válvula DB, que é uma válvula de mesma característica desta outra válvula preta aqui da Parker Denison, que seria a R4V, R6V. Então, uma válvula DB, uma válvula R4, R6, tá? São válvulas de construção muito parecidas, muito similares, tá? Seguem com montagem em placa, interface ISO, né? Então essas são as válvulas muito encontradas aí no mercado, nas unidades, nos sistemas hidráulicos, tá, pessoal? Então a válvula de descarga é uma válvula de controle de pressão, PIMBA, exatamente isso, normalmente fechada, conforme eu já havia comentado, né? O PIMBA é uma brincadeira, tá, pessoal? É normalmente fechada, né? Operada remotamente, que dirige o fluxo para o tanque quando a pressão em uma parte remota do sistema atinge um nível pré-determinado. Então tá aqui a simbologia que a gente viu, e é uma construção de uma válvula muito parecida com a válvula da Eaton Vickers que eu mencionei ali anteriormente, tá? Então, pessoal, essa aqui seria um descritivo das funções da válvula, tá? Agora eu trago para vocês alguns circuitos para que a gente possa exemplificar um pouco melhor, né? E partir já para um entendimento de aplicação da válvula, que eu acho que é o objetivo de hoje. Tá? Então, a válvula de descarga, ela serve, por exemplo, para executar uma função de ventagem do sistema, por exemplo, né? E alívio, né? Esse caso aqui, pessoal, ele está falando de um nível de segurança para um circuito com acumulador, tá, pessoal? Hoje em dia, tá, esse tipo de circuito ele já não é tão utilizado porque com o advento da NR13, né, os acumuladores têm seus próprios blocos de segurança, enfim, tá? Mas aqui nós temos aí uma válvula que tem essa função, né, de fazer esse controle remoto em circuitos com acumuladores, tá? Agora eu vou trazer aí para vocês uma aplicação real, tá, de uma válvula um pouco diferente, tá, pessoal, dessa aplicação que estava aqui, mas no mesmo local. Por quê? Porque aqui nós temos o conjunto, funções diferentes, tá? Mas no mesmo local. Aqui nós temos o conjunto motor e bomba, né, montado sobre o reservatório, e temos aqui então a nossa válvula de descarga montada logo após a bomba, drenando o fluxo para tanque, tá? Então aqui nós temos uma aplicação típica, muito parecida, tá? Que seria uma válvula desse modelo da Eaton Vickers, uma válvula CT. Eu só não sei especificamente qual seria o tamanho, se é uma CT 20, 30. Então aqui nós temos uma bomba de engrenagem, né, de vazão fixa, a qual o fluxo ele passa reto aqui pela válvula, né, ele passa direto pela válvula e vem através até o bloco que vai fazer o comando de elevação de uma plataforma, tá? Então aqui nós temos as funções nesse bloco amarelo, esse retângulo amarelo aqui, né, pessoal? Esse box amarelo é um bloco manifold, tá? É porque ele está pintado. Aqui é um bloco manifold com as válvulas de controle de direcionamento, tá? E deste bloco manifold, então, é ramificado uma linha para controlar remotamente a válvula de descarga, tá, pessoal? Então, esse controle remoto é dado através de um terceiro elemento, que é uma eletroválvula pequena, e a função de tu aplicar uma válvula de descarga é que ela pode executar duas funções, a função de segurança e alívio e a função de ventagem ao mesmo tempo. Então, otimiza-se custo. Esse é um dos objetivos, né? Eu, particularmente,
não sou muito fã de trabalhar desta forma, mas existem aí, até hoje esse equipamento que vocês podem ver aqui, essa plataforma, né, desse fabricante Saur, que é um fabricante conhecido também. Existem outros fabricantes aí dessas mesmas plataformas, como o Industrial Pagé, enfim, a Rinert, né? Existem aí outros fabricantes, mas este fabricante aqui até hoje utiliza esse sistema, tá? Ou pelo menos não posso dizer até hoje especificamente, mas os mais atuais ainda têm esse sistema. Então ele tem aí uma função de descarga por meio desta mangueirinha aqui, que é uma mangueirinha de 1 quarto, como vocês podem verificar, vai lá comandar o piloto dessa válvula, e ele tem essa função de descarga através de uma eletroválvula que está aqui, que está pilotando, está comandando remotamente essa válvula para fazer a drenagem. E quando essa válvula não está comandando remotamente, então ele faz o que? Ele vai ter a sua função de aliviar o fluxo através dessa outra mangueira que está saindo aqui em paralelo ao circuito e drenando diretamente a tanque. Quando atingir a máxima pressão, vai drenar diretamente a tanque. Então aqui eu tenho um controle de pressão e alívio do sistema, né, na máxima pressão, e tenho um controle de ventagem ou descarga através dessa válvula aqui, comandado remotamente por uma válvula que está aqui no bloco manifold. Tá, pessoal? Então aqui uma aplicação típica real da aplicação, né? Fazendo a descarga quando a máquina está parada, não está movimentando e não tem necessidade, então, de ficar gerando aquecimento, né? Ficar gerando consumo de energia em vão. Então ele faz a descarga e a bomba trabalha a vazio, digamos assim, né? Aqui um outro sistema, pessoal, que é bem conhecido hoje, tá? Talvez não se utilize tanto, se utilizava muito no passado, um sistema que a gente chama de sistema de alta e baixa pressão. Tá? Ele tem uma característica muito interessante. Ela tem uma característica, pessoal, de fazer avanço rápido de de circuitos de grande porte. Tá? Por exemplo, eu tenho um circuito horizontal, tá? Eu tenho um circuito de uma prensa horizontal, onde eu quero fazer um avanço rápido, e nesse avanço do cilindro eu basicamente não tenho força. Então eu posso aplicar aqui, estou apenas exemplificando o circuito para vocês, eu posso exemplificar aqui, usar uma bomba de alta vazão, 200 litros por minuto, por exemplo. Tá? A qual essa bomba, pessoal, ela vai trabalhar aí, esta bomba aqui, tá? Nesse caso desse circuito aqui, a qual ela vai trabalhar aí com uma faixa de pressão até atingir uns 40 bar, mais ou menos, né? Então eu vou trabalhar aqui com esta bomba de 200 litros por minuto e essa bomba aqui de 20 litros por minuto, 10% da vazão. Então essa bomba aqui, ela vai me trabalhar até uma faixa, ela vai me operar e enviar óleo para o circuito até uma faixa de uns 40 bar, regulado então nesta válvula aqui, que seria a válvula de descarga. Tá? Quando me atingir 40 bar, esse fluxo aqui, ele vai diretamente para tanque. Só que quando esse circuito me atingir 40 bar, ele vai me atingir 40 bar nas duas bombas, porque as duas estão ligadas somando vazão. Então quando eu atingir 40 bar, essa bomba aqui automaticamente ela iria me abrir para tanque, certo? Automaticamente iria abrir para tanque, só que iria ficar gerando aí os 40 bar de perda de carga. E o que me garante então com que essa válvula permaneça aberta e reduza a perda de carga dela, reduzindo a pressão a nula praticamente, vai ser a pressão remota aqui, ó, tá? Que eu vou estar captando dessa segunda bomba de 20 litros por minuto. Essa segunda bomba ela vai estar regulada, por exemplo, para 250 bar. Então eu vou trabalhar com a bomba grande, de 200 litros até o 40 bar. Atingindo a pressão de 40 bar, eu vou trabalhar apenas com a válvula de 20 litros por minuto. E essa pressão da válvula de 20 litros por minuto, ela vai estar comandando remotamente a válvula de descarga, fazendo com que eu não precise manter pressurizada essa válvula, então faz uma descarga nula aqui. E essa válvula aqui de pressão passa a ser a válvula principal do sistema, regulada em 250 bar.
Então, eu vou fazer aqui o que, nesse caso? Eu vou fazer um retorno, digamos assim, rápido, tá? Ou então vou fazer vou auxiliar num avanço, apesar de que esse sistema aqui tem um sistema de preenchimento, né? Através de uma válvula de preenchimento, uma válvula prefio, como queiram, né? Mas eu vou fazer então, seja para o avanço, seja para o retorno, eu posso fazer um avanço, um retorno rápido, e quando eu precisar executar a força, né, da máquina, e a pressão automaticamente vai aumentar, e aí eu vou trabalhar só com a vazão menor, tá? Então esse aqui, por exemplo, um caso de prensagem. Digamos que eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu tenho várias combinações de circuito. Nesse caso aqui, eu tenho um cilindro aplicado de forma vertical, tá? Esse cilindro intermediário, aqui o cilindro do meio é um cilindro de prensagem, e esses cilindros laterais são cilindros de subida da máquina, tá? Então, no primeiro momento, quando eu vou fazer a prensagem, eu utilizo apenas o cilindro do meio, tá? Aqui embaixo, eu tenho um retângulo que representa uma massa, tá? Ou um martelo, como queiram conhecer, cada um conhece em um determinado momento e pode, então, se identificar com o termo mais familiar. Essa massa aqui, tá? Ela vai me fazer com que o fluxo, com que force a descida do cilindro, induzindo a puxar, a succionar do reservatório, tá? Um fluxo de óleo, tá, pessoal? Então, fazendo aí o que nós chamamos como circuito de preenchimento, né? Ao mesmo tempo, eu vou ter aí as duas bombas trabalhando, enviando aí 220 litros por minuto, tá? Para auxiliar e fazer com que esse cilindro avance cada vez mais rápido. E quando eu vou chegar no momento de prensagem, tá? A qual essa massa, a qual o martelo ele vai encostar para executar a força, a pressão começa a aumentar e automaticamente essa válvula prefio ela se fecha, né? Porque daí eu começo a ter pressão aqui dentro do circuito até o ponto que atinge a 40 bar, onde a bomba maior vai sair, né? Vai entrar em descarga, e a bomba menor então vai atingir os 250 bar em toda a área do cilindro aqui, fazendo com que eu tenha aí uma prensa de 50, 100 toneladas, não precisaria talvez usar esse circuito, né? Então eu tenho aí prensa de 500 toneladas, 1000 toneladas, né? Hoje, pessoal, esse circuito de alto e baixo, ele já não está tão comum, tá? Principalmente para esse tipo de máquina, que é uma máquina mais dinâmica, como a gente pode observar. Por quê? Porque hoje a gente já tem aí outros tipos de controle. Um controle muito interessante, por exemplo, é um controle de bombas de pistão, de vazão variável, né? Com controle proporcional, né? Proporcional de vazão e pressão. Por exemplo, um dos últimos vídeos que eu postei aqui. Então, se você está chegando aqui e assistindo esse conteúdo de válvulas de descarga e circuitos com válvulas de descarga, eu recomendo também que você, vendo esse circuito aqui especificamente, volte a alguns vídeos e assista lá um vídeo onde eu falo sobre controle proporcional para bombas de pistão, tá? Ou eu acredito que seja esse o nome, o título correto do vídeo. E lá eu então falo um pouco de uma bomba que poderia ser facilmente aplicada aqui. Uma bomba com controle proporcional de pressão e vazão, tá? É muito mais usual, muito mais versátil e dinâmico para uma aplicação como essa, só que também tem um detalhe de que o custo é muito maior do que uma aplicação como esta, tá? Também tem isso aí. Por isso que esse sistema aqui ainda não foi extinto, porque ele é um sistema de baixo custo. Tenho aqui uma outra aplicação de diagrama e depois uma aplicação, exemplificar umas máquinas para vocês aí, umas fotos de aplicações reais, por exemplo, né? Então aqui tem um projeto onde eu precisava executar com uma prensagem com alta velocidade. E eu poderia utilizar, eu precisaria aqui neste circuito, pessoal, na faixa aí de 200, 210, na faixa aí, desculpa, não de 210, tá? Tá aqui, eu tô somando os 72 aqui, tá? Então eu tenho
96 litros aqui de óleo somados. Então eu precisaria perto de 100 litros por minuto para avançar no tempo que eu precisaria para executar o trabalho, né, do ciclo. E também, aqui está então, né, o 72 mais o 24, e também eu precisaria ir na faixa de 190 a 200 bar. Só que se eu utilizasse uma bomba de 100 litros por minuto e 200 bar, eu utilizaria um motor muito grande, né, pessoal? Então, no mínimo aí, para essa faixa de pressão, eu teria que estar trabalhando aí com um motor de 50 cavalos ou mais, né? Então, realmente, eu tenho aí um problema, né? Dependendo do projeto que a gente vai fazer, dependendo do custo envolvido que se tem, né? E um outro fator muito importante, né? Que é a eficiência energética, o consumo de energia, porque eu tenho um motor de 50 cavalos, é um circuito muito mais simples, eu poderia pôr uma bomba aqui, única, né, de deslocamento fixo, um motor de 50 CV, e fazer avançar e retornar esse cilindro facilmente, tá? Só que eu teria aí, então, todo o comando de partida, toda a parte de comando, a parte de partida, né, chave de partida suave, talvez eu teria que botar um soft starter para poder controlar, para fazer a partida desse motor, né? Isso, então, eu estaria trabalhando aí com um motor de 50 CV e consumindo aí uma corrente equivalente a esse motor, tá? Porém, eu posso, nesse caso aqui, então, como eu tenho um curso considerável no cilindro, né, e aí me atende a tempo de respostas, né? Porque lógico que quanto mais válvulas eu aplicar aqui, eu vou ter aí uma questão de problema em relação a tempos de resposta, né? Então, eu facilmente, né, eu pude observar e elaborar aqui um circuito para essa máquina, com um circuito com uma válvula de descarga, tá? Um circuito de alto e baixo, onde eu apliquei uma bomba dupla aqui, tá? E onde eu apliquei a primeira bomba aí com 72 litros por minuto e a segunda bomba com 24 litros por minuto. A primeira bomba ela vai executar a descarga com 20 bar de pressão, tá? Por meio dessa válvula de descarga controlada remotamente. E o controle remoto dessa válvula, tá, vai ser a pressão que vem da segunda bomba, né, que vai aí, é uma bomba de 24 litros, e então vai me atingir os 190 bar. Quando atingir 120 bar, eu vou fazer a descarga dos 72 litros e vou trabalhar apenas com os 24 litros por minuto. Tá? Esta operação, tá, fez com que eu aplicasse um motor então, de 15 CV e me reduzindo então aí um motor de 50 para um motor de 15 CV. É mais complexo? Sim. Tem um tempo de resposta mais lento? Sim. Só que eu diminuí de um motor de 50 para um motor de 15 CV. E aí eu tive um ganho em relação ao consumo de corrente, partida e tudo mais, né? Então é uma aplicação típica aí, pessoal. Algumas aplicações reais, assim, algumas aplicações onde são típicas desse tipo de circuito, né? Muito parecido com o que eu falei para vocês antes, com o projeto que eu fiz para vocês antes. Aqui eu tenho prensas horizontais, tá? Prensas horizontais onde eu não posso trabalhar com um circuito de preenchimento, como lá nesse circuito anterior aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse circuito aqui, isso aqui é um circuito vertical, um cilindro vertical. Então eu posso fazer preenchimento de óleo, porque o óleo vai descer. O cilindro vai descer pela massa por gravidade. Aqui não, aqui não tem efeito de gravidade nenhum. Aqui vai ter que ser puramente na raça da bomba, no fluxo de óleo, por intermédio de bombas, né? Então aqui eu tenho em amarelo esses dois cilindros aqui que me fazem um avanço e prensagem, né? Então são cilindros de curso longo. Então aqui eu tenho duas formas de trabalhar, inevitavelmente. Ou eu aplico uma bomba de pistão com controle proporcional, né? Ou eu aplico aí que daí sim tem o seu investimento alto, aí talvez para uma máquina dessa, uma bomba dessa me custaria aí uns 60 mil, 100 mil, tá? Depende aí de 50 a 100 mil, vamos, dependendo do fabricante, dependendo do produto. Ou então eu me aplico aí também uma válvula com um circuito de controle de potência também, né? Um controle de torque.
Aí mais uma bomba de pistão, aí vai me reduzir um pouco o custo, mas ainda assim vou ter uma bomba aí variando aí na faixa aí de 30 a 50 mil, tá, pessoal? Ou mais. E posso também utilizar uma bomba de deslocamento fixo servo-acionado, né? Então, aí um acionamento por servomotor, um acionamento por, ou então motor de indução e inversor de frequência. Vai me ter um custo um pouco menor, mas ainda assim eu tenho aí uma engenharia envolvida e é uma solução talvez mais próxima dessa realidade aqui, mas ainda assim mais caro do que todas as três opções, mais caras do que um circuito de alta e baixa puramente hidráulico, tá? Então, por isso que eu passo para vocês, porque é a solução que não está extinta, porque ainda é a mais barata. Então, eu posso aqui trabalhar com duas bombas, uma de alta vazão e uma de baixa, e quando me atingir a carga, a vazão de alta vai fazer uma descarga e vai trabalhar apenas com a vazão de baixa, e até atingir a pressão máxima do circuito controlado. Então, essa máquina aqui, no canto superior esquerdo do cilindro amarelo, facilmente poderia se aplicar, né? Eu não sei quais das soluções que está nessa máquina aqui. E aqui no canto inferior direito, eu tenho também uma máquina típica dessa, porque eu conheço esse tipo de máquina, eu já projetei esse tipo de máquina. Então, eu tenho aqui o cilindro, esse cilindro que é um cilindro de expulsão do fardo, eu tenho, que é um cilindro já com um curso considerável, eu tenho esse cilindro aqui de fechamento da tampa superior, onde faz a alimentação da sucata, mas eu tenho os cilindros principais, que geralmente são 2 cilindros, ou um cilindro grande que fica aqui atrás, não dá para visualizar, que são os maiores cilindros da máquina, tá? Então, são cilindros de curso longo, diâmetros maiores, que é onde faz a prensagem do fardo. Então, eu tenho grandes cilindros aqui que, inevitavelmente, eu vou precisar de algum tipo de controle. Mais uma vez, bomba com controle proporcional de vazão e pressão, mais uma vez com a bomba de controle de potência, mais uma vez com bomba servoacionada, ou então circuito alto e baixa, tá, pessoal, que é o menor custo, que é onde utiliza a válvula de descarga, tá? Então, pessoal, isso era um pouco que eu tinha para falar sobre válvula de descarga, tá? E eu gostaria que você continuasse me acompanhando aqui, tá? Agora vou chamar... Pessoal, finalizado o vídeo de hoje, então, queria agradecer você que ficou até esse momento, porque realmente o vídeo de hoje ele se alongou um pouco mais do que eu estava imaginando, né? Eu esperava um vídeo um pouquinho mais curto, mas eu realmente me estendi um pouco mais, o assunto desenvolveu um pouco mais até do que eu imaginava, por se tratar apenas de um único assunto. Mas acredito que foi válido. Se você acompanhou até aqui, é porque foi interessante para você. E se você acompanhou até aqui, eu gostaria então, já que eu dediquei o meu tempo para preparar esse conteúdo, para gravar para você, para expor para você, então eu doei o meu tempo para você, eu fui generoso com isso, com vocês que estão aqui acompanhando. Então eu gostaria que você fosse generoso comigo. De que forma? Compartilhando esse conteúdo com amigos, tá? Então, pessoal, curta as publicações, curta no Facebook, curta no Instagram, se você puder. Isso vai me ajudar. Isso vai ajudar os algoritmos da rede a fazer com que o canal seja entregue, as publicações a mais pessoas, porque realmente é um pouco difícil de entregar esses conteúdos, né? E da mesma forma no YouTube, se inscreva aqui caso não seja inscrito, indique para amigos, e caso você não seja cadastrado na minha página, faço aí o último convite para você. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, entre lá, vai ter a minha página com os vídeos também. Vai falar um pouco sobre mim lá. Então lá embaixo você vai rolar até o fim e vai ter o campo para você cadastrar o seu e-mail. Cadastrando seu e-mail lá, é importante eu falar, tá? Para que seja válido, é preciso que você fique atento na sua caixa de entrada, tá? Porque você vai receber um e-mail e lá vai pedir para clicar. Só vai ser cadastrado quem clicar naquele link lá confirmando, tá? Lá dentro do e-mail que você vai receber. Senão vai ficar pendente, tá, pessoal? Uma vez que você é cadastrado, você
vai começar a receber e-mails meus, tá? Prometo para vocês que vão ser e-mails sempre em horas convenientes, tá, pessoal? Enfim, com conteúdos aleatórios, vou estar avisando sempre que eu vou postar aqui, tá, pessoal? Então, é bacana porque é uma forma que a gente tem de se comunicar, tá? E claro que se não bastasse isso, eu sempre deixo uma surpresa. Para quem cadastra o e-mail lá, vai receber um assunto para executar o download, para fazer um download. Geralmente, tá? No caso de hoje, por exemplo, o conteúdo que eu abordei aqui agora, eu vou deixar ele em PDF lá para você fazer o download a partir do momento que você cadastre seu e-mail lá, tá? Então vai aparecer um botão para você fazer o download e receber esse conteúdo. Você que já está cadastrado lá também, não se preocupe, tá, pessoal? Não seria injusto com você. O que você precisa fazer para receber esse conteúdo aqui também, o PDF desse conteúdo? Então você vai lá na página, você também que está cadastrado, vai lá na página, digite seu e-mail lá mais uma vez e clique para cadastrar, tá? Ah, mas eu já sou cadastrado. Não tem problema, é só para baixar o conteúdo. Você vai lá, clique lá, digite seu e-mail lá e clique. A diferença é que você que já é cadastrado não vai receber mais e-mail nenhum. Você vai ser direcionado diretamente para a página do download deste arquivo aqui, tá? Que eu vou disponibilizar para você, certo? Combinado então? Pessoal, obrigado, tá, por ter acompanhado até esse momento. Curta e compartilhe, se inscreva, se cadastre lá na página. Um abraço.